Olá, estamos aí de volta. O objetivo nosso é falar sobre a nossa prática P9 sobre titulação condutométrica. Então, hoje eu vim trazer para vocês um pouco sobre o tratamento dos dados relacionados com essa prática. Já gostaria de deixar a informação para vocês aí de que não os resultados, os gráficos, tá? Eles vão estar disponíveis lá é, na nossa página do AVA. Eu vou deixar para vocês simplesmente a tabela e esse vídeo, porque o objetivo mesmo nosso é que vocês aprendam a fazer esses cálculos, certo? Então eu vou começar com vocês aí, passo a passo, vocês estão acompanhando a minha tela, tá? Esses valores aqui foram os valores obtidos em aula prática, tá certo? E eu vou disponibilizar isso aqui para vocês. Então, inicialmente, o que a gente precisa de fazer? A gente precisa de lembrar o seguinte, pessoal, que a diluição ela interfere na condutividade. Então, para que a gente possa corrigir esse efeito da diluição, nós não vamos trabalhar com a medida direta de condutividade que a gente fez, e sim com a condutividade corrigida, que ela precisa ser corrigida em função do volume de hidróxido de sódio adicionado. Então, se eu clicar aqui, ó, vocês vão conseguir visualizar aqui na parte de cima que a coluna a qual se refere à condutividade, o K' corrigido, né? Ela é referente ao produto da linha C5, se você der uma olhada aqui, ó, que é a condutância normal, que multiplica 105, certo? Mais B5, quem é B5? B5 é o volume de hidróxido de sódio adicionado após cada adição de volume, né, na nossa titulação, dividido por 105, certo? Bem, de onde vêm esses números, né? O nosso volume inicial de ácido clorídrico, que está no roteiro, é de 5 ml de solução desconhecida de ácido clorídrico, mais 100 ml de água destilada que nós adicionamos, dando um total de 105 ml. Então, esse 105 que aparece aqui na fórmula está relacionado com isso. Bem, o que esse volume ele aumenta de uma ou durante a titulação? Ele aumenta em relação a incrementos, né, pela adição do hidróxido de sódio, certo? Então, o que eu faço aqui? Ó? Vocês podem treinar, tá, para fazer a inserção dessa fórmula. Assim que ela estiver pronta, para uma dessas linhas, né, você simplesmente pode arrastá-las. E aí você vai ter a sua condutividade ou condutância corrigida, certo? Bem, depois que você tiver isso, você vai pedir, acredito que vocês já estejam acostumados com isso, tá? Para inserir gráficos. Então você vai clicar aqui em inserir, vai vir aqui na parte de dispersão, gráficos de linha. Tá vendo que o gráfico está sendo inserido aqui? Então, ó, esse gráfico ele foi inserido. E aqui eu já tenho, por exemplo, no meu eixo Y, a condutividade, e no meu eixo X, eu tenho os volumes de hidróxido de sódio adicionados, certo? Até os 25, desculpa, até os 11 ml. Só que eu vou ter que fazer essa correção, porque esse gráfico aqui ele foi traçado em relação à seleção dos dados, em relação a essa primeira coluna aqui, que vai de 1 a 25, e depois eu vou mostrar para vocês por que eu coloquei essa coluna aqui. Na realidade, elas estão referentes aos 25 pontos dessa curva, tá? Mas os valores não variam em termos de uma unidade. Se vocês observarem aqui, a primeira edição que a gente fez foi de 0,3 ml de hidroxóide, 0,6, 0,9, não de 1 em 1, tá certo? Mas isso é fácil de corrigir, porque eu posso clicar aqui, ó, simplesmente com o botão direito, pedir para selecionar dados. Então, vocês vão observar que a condutividade corrigida já foi adicionado, e eu vou procurar aqui agora a outra série, que é a que a gente vai editar. Então eu tenho os valores de Y e eu preciso dos valores de X da série, certo? Então quando você clica aqui, ó, você consegue selecionar que é essa coluna aqui do hidróxido de sódio, certo? Então eu clico, dou um OK, OK, o meu gráfico está aqui, ó. Se vocês observarem, eu tenho um gráfico com o mesmo aspecto do que eu já tinha colocado aqui para vocês, certo? Bem, continuando aqui então, o que a gente precisa de observar?
a gente precisa de observar o seguinte, que eu tenho duas retas e tem um ponto aqui em comum entre elas. Eu fiz até uma representação melhor aqui, ó, da primeira reta, que eu chamei de reta 1, ou reta da esquerda, tá? Ela vem seguindo nesse sentido. E eu fiz uma representação da reta 2, que é a reta da direita, que ela desce também nesse sentido, certo? Então, aqui é o ponto de interseção dessas retas. É a partir daqui que eu vou conseguir obter o meu volume de equivalência, certo? Vou retornar aqui então. Então, o que eu faço aqui? Por questões práticas de tratamento de dados, é necessário que a gente determine a tendência, né? Ou adicione uma linha de tendência para essa reta e para outra também, tanto da esquerda quanto da direita. E para isso, a gente observa que esses últimos pontos aqui, ó, próximo do ponto de interseção entre elas, eles costumam a seguir um pouco de desvio, né? Principalmente nessas partes aqui, assim como começa. Isso fica mais evidente aqui, principalmente para a reta 2, nesse gráfico que eu fiz aqui, para chamar a atenção quanto a isso. Bem, então, por que eu estou falando isso com vocês? Porque quando a gente quer uma reta, a gente pega normalmente a informação desses primeiros pontos, que seguem melhor a linha de tendência. Então, nesse caso aqui, ó, como que eu faço para selecionar isso? Que era azul e eu fiquei uma parte em laranja. Eu clico aqui, ó, e peço para selecionar dados. Esses 4 últimos pontos, tá? Eu estou entendendo que eles já estão apresentando um certo desvio, então eu vou deixar eles de fora. Então, se vocês observarem, eu colocar, por exemplo, o cursor sobre esses pontos, vocês vão ver que o ponto de 842, tá certo? Que é esse aqui, ó, é onde eu parei. 842 representa esse ponto 11. Aí eu deixei ele marcado aqui. Por quê? Eu quero chegar até nesse ponto aqui, ó, de 842. Como que eu faço isso? Eu venho aqui, ó, peço para selecionar dados, tá? E agora eu vou apertar adicionar. Eu vou ter uma outra série. Essa série eu posso chamar, por exemplo, de reta 1. Certo? Quem vão ser os valores x da minha série? Ó, nós combinamos aí que o meu x, tá? Ele ia chegar até o ponto 11, até o ponto 842. Então, eu venho cá e marco ele. Ah, Wagner, e o eixo y? Quem que vai ser meu eixo y? Bem, eu tenho que pegar o equivalente dele, que vai até o ponto 11, vai ser esse aqui. Então, a partir do momento que eu faço isso e dou um OK, ele não aconteceu, né? Então, vamos dar uma olhada aqui o que pode ter ocorrido. Vou dar um Ctrl Z, tá? Para a gente voltar na reta. E vou realizar o mesmo padrão, tá? Então, eu tenho aqui, ó, adicionar novamente eixo X. O eixo X, se a gente observar, são os valores ou volumes de hidróxido que foram adicionados, tá? Então, eu vou pegar aqui o intervalo do eixo X novamente, vou pegar entre 0 e esse ponto 11, e os valores do eixo Y entre 0 e o valor do ponto 11. Nome da série, eu vou chamar de série 2, ou então vamos colocar aí reta 1, que vai ser a reta da esquerda. Vou dar um OK, OK, e aí, ó, ela está aqui representada. Observe que é o mesmo padrão que eu fiz para o lado de cá, tá certo? Bem, eu faço esse mesmo padrão também considerando a reta da direita. E assim que eu terminar de fazer isso, tá, para os dois lados, eu venho cá e dou um clique novamente e peço agora para adicionar linha de tendência. E aparece essa caixa de diálogo aqui para mim.
Então, a minha linha de tendência aqui, ele está indicando como linear, e é o que eu acredito que seja mesmo, tá? Que é o que a gente espera para esse caso. Então, eu venho aqui simplesmente, peço para exibir equação no gráfico, exibir o valor de R2. Então, os valores apareceram aqui para reta 1, que eu vou chamar de Y1, certo? Simples assim, ok? Então, pessoal, você repete isso para a reta da direita, né? Que vai ser essa que está representada em cinza. Eu vou apagar esse gráfico aqui agora, tá? E a gente tem essas informações. O que a gente faz com isso? Eu preciso do ponto de interseção. Então, se vocês observarem nessa outra caixa aqui ao lado, eu já coloquei o valor de Y1, tá certo? Menos 202 mais 140, 1457,2. Então, foi o mesmo valor que eu obtive da minha regressão linear, que vocês já estão acostumados a fazer isso, né? Vocês fizeram isso para espectrofotometria no V visível, utilizando a determinação de permanganato de potássio. Vocês fizeram isso também para a outra prática, que foi a prática relacionada com a curva de determinação de proteínas, né? Utilizando o método Biureto no leite. Então, vocês também sabem representar e entender, não interpretar, melhor dizendo, né? O que significa esse valor de R2. Lembrando que ele representa o ajuste dos seus dados teóricos, tá, ao modelo experimental, que é o de regressão linear. E quanto mais próximo de 1 isso for, melhor esse ajuste. Então, aqui nesse caso, a gente tem, a princípio, né, um, um tratamento estatístico que foi o adequado, e a gente vai usar os valores dessas equações aqui para tentar chegar no volume, no ponto de equivalência. Então, igualando as duas retas e resolvendo, eu chego no valor que x é igual a 4,87. O que representa o meu x? Lembrando que o eixo x é o eixo do volume de hidróxido de sódio que foi dado em ml, por isso aqui. Eu preciso de ter aqui, no meu caso, né, o 4,87 ml. O que eu faço com isso agora, Wagner? Então, lembrando que lá da química básica, aqui no ponto de equivalência, né, eu tenho uma relação de 1 para 1, onde 1 mol de HCl reage com 1 de hidróxido de sódio. Então, eu posso afirmar que a quantidade de matéria dos dois, no ponto de equivalência, elas são iguais. Bem, e como que eu determino quantidade de matéria? Eu posso determinar multiplicando concentração em mol por litro por volume em litro. Litro com litro, eles são simplificados, né? E sobra apenas o que? Mol, que é a unidade de quantidade de matéria. Então, escrevendo essa equação para o HCl, a gente tem que a concentração do HCl vezes o volume de HCl é igual a FC. Quem que é o FC? O FC é o fator de correção do hidróxido de sódio, que foi padronizado, se vocês lembram lá também da aula de química básica, com o biftalate de potássio. E para o nosso caso, para o nosso experimento, nós utilizamos um fator de correção igual a 1,013. Qual que é a concentração do hidroxódio que a gente usou? 0,1 mol por litro. Qual foi o volume de hidroxódio? Foi o volume no ponto de equivalência determinado pela titulação condutométrica, que foi de 4,87 ml. Opa, professor, mas aqui tem litro e aqui tem ml. Tem problema? Não, não tem. Por quê? Eu vou voltar aqui, ó. Lembrando que a nossa amostra inicial de HCl foi de quanto? 5 ml. Então, se eu conservar os 5 ml aqui, ó, eu posso simplificar mililitro com mililitro e vai me sobrar o quê? Mol por litro, porque o fator de correção é adimensional. E depois de resolver essa equação, a gente encontra o valor de concentração para o ácido clorídrico como sendo 0,098 mol por litro. O professor está dentro do esperado? Sim. A gente está padronizando uma solução, usando a solução de hidroxódio, que nesse caso ela passa a ser um padrão secundário, para determinar uma concentração de HCl que foi preparada. Então, o preparo dessa solução de HCl, eu já sabia de antemão que ela havia sido preparada para uma concentração de 0,1 mol por litro. Então, a gente está muito próximo. Professor, o que ficou faltando fazer nesse caso? Nesse caso, como se trata de uma titulação,
a gente deveria ter pelo menos 3 repetições, tá certo? Então, dentro dessas 3 repetições, a gente teria condição de tirar um desvio padrão ou um erro padrão, né? Para que a gente pudesse entender melhor se houve uma variabilidade, como que o nosso experimento foi conduzido, tendo em vista a técnica utilizada. Bem, no mais, eu não vou estender nessa conversa, vou pedir a vocês que repitam essa análise, tá? Seguindo esses passos e a tabela que eu vou deixar disponível no AVA com esses resultados, tá? De condutividade que foram coletados durante a nossa prática e que depois vocês tentem resolver. Tem também uma tabela dessa lá, né? Dentro da lista de exercícios, para que vocês já vão se preparando, né? Para a prova que vai vir em breve. Pessoal, no mais, um grande abraço para todos, tá? Espero que vocês tenham aproveitado e em breve nós estaremos juntos novamente aí para discutir mais uma dessas técnicas aí. Grande abraço a todos